Eu vou começar, professora Dilma, falando sobre militares. E por que que eu vou falar sobre militares no ponto político? É porque os militares se afastaram um pouco da política no pós-ditadura militar, que nós vivemos no Brasil de 64 a 85, mas nos últimos anos os militares voltaram com força total na política. Quando eu falo força total na política, não foi só apenas no governo do senhor desgovernante Bolsonaro, né? Mas em diversos outros setores da política, como em cargos civis, cargos de civis, em secretarias estaduais, municipais, eh, diversas situações onde são eleitos, onde essas pessoas são eleitas, né, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, muitos militares eleitos aí, mas também ocupam cargos de confiança. E aí eu vou falar aqui um pouco sobre generais e seus filhos, e sobre também um pouco sobre meritocracia, que se cobram muito a meritocracia de nós, periféricos, negros, mulheres, eh, LGBTQIA+, são pessoas que se cobram muito a meritocracia. Você só pode ocupar esse espaço se você tiver mérito para ocupar esse espaço. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Vou começar com o seguinte: secretário de Segurança Pública do Amazonas, o general do Exército Carlos Alberto Mansur, foi alvo de operações sobre extorsão e corrupção. Secretário de Segurança Pública do Amazonas, o general do Exército Carlos Alberto Mansur, foi alvo de operação da Polícia Federal deflagrada na terça-feira, dia 29, para buscar provas sobre suposto esquema de extorsão e corrupção que envolvia a cúpula da pasta estadual. Segundo investigações do Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Amazonas, viaturas da Segurança Pública do Amazonas foram usadas para extorsão de líderes de quadrilhas de tráfico de drogas e também de garimpo ilegal. Policiais civis e militares de confiança dos integrantes da cúpula da Secretaria usariam informações privilegiadas coletadas em investigações para apreender drogas e dinheiro dos grupos criminosos e se apoderar de tudo para lucrar, em vez de combater a criminalidade, ainda de acordo com a investigação. Além do general, outros 5 integrantes da cúpula da Secretaria de Segurança do Amazonas foram alvos da operação. 2 capitães do Exército, um delegado da Polícia Civil, um coronel e Victor Mansur, aqui que eu chego na meritocracia. Victor Mansur, filho do secretário de Segurança e suspeito de envolvimento em roubos de carregamento de ouro e pagamentos de propina. Victor Mansur chefiou o Núcleo Especial de Operações de Trânsito, órgão ligado à secretaria comandada pelo papai dele, o general Mansur. E aí eu falo de outro general e de outro, nesse caso, oficial. O oficial, o Ismauro Cides, que foram ouvidos ontem e dessa vez parece que falaram, muita conversa do advogado na mídia, mas parece que falaram. O advogado disse que Mauro Cid assumiu tudo e não colocou na culpa de ninguém. Bom para ele que ele fique lá mais uns 30 anos presos e curta muito bem a cadeia com aquele cabelinho de pega-rapaz. Mas a questão não é só os militares. Não tem militares envolvidos só porque foram corrompidos por Bolsonaro, como muita gente aí está tentando passar essa ideia que aqueles poucos ou alguns militares, poucos ou alguns militares, foram corrompidos por Bolsonaro a praticarem algum tipo de crime. Não, a gente está falando aqui de um general da reserva que estava ocupando a Secretaria de Segurança Pública do estado do Amazonas, apesar de que o governador de lá é também bolsonarista, mas estava em outro ambiente. Então, mais um militar envolvido
com o crime organizado. É interessante a gente falar em oficiais envolvidos com o crime organizado, em militares, porque geralmente quem está envolvido com o crime organizado são os oficiais. Praças, quando estão envolvidos, muitas vezes, é nesse caso aí também, as praças, quando estão envolvidas em crime organizado, têm anuência de algum oficial, que era o caso aí de seus superiores. E aí tinha 2 capitães do Exército, um general, todo mundo envolvido aí na política, na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Então, é, já passou da hora das Forças Armadas baixarem a bola, entenderem que o fato de ser um integrante, um oficial das Forças Armadas, não garante lisura da pessoa. Isso é fato, não garante lisura a ninguém. Nenhum servidor público tem lisura por ocupar um cargo público. Isso é índole, isso é criação, isso é criação. Esse sujeito, esse general Mansur, que está preso ele e está preso o filho. Esse general Mansur é um dos que estavam se dedicando a propagar o grande dilema Deus, Pátria e Família. E o Deus, Pátria e Família, ele criou o filho dele dessa forma. E deu bons exemplos ao filho, um general que estava extorquindo e levou o filho para extorquir junto. A família extorquindo criminosos juntos, ao invés de estar combatendo o crime, eles estavam extorquindo, mais um trabalho em família que os dois realizavam. E aí eu vou falar um pouco sobre a meritocracia, né? General Mauro Cid tem seu filho que vai para a academia da mãe, uma prova extremamente difícil para passar pela concorrência. Passa e o filho do general é o primeiro colocado na Academia das Agulhas Negras. O tenente-coronel, hoje tenente-coronel, na época era major, vai ser ajudante de ordem do presidente da República. Tudo por meritocracia. Tudo por meritocracia. O Victor Mansur assume um cargo na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, tudo por meritocracia. O mérito que ele tinha era ter o pai como secretário de Segurança Pública. Esse era o grande mérito dele. Cobrar mérito de quem está na base do sistema, como nós estamos na base do sistema, é muito fácil. Agora, entender que mérito é esse que esse Victor Mansur tinha para estar ocupando um cargo de chefia dentro da Secretaria de Segurança Pública, ninguém cobra. Ninguém cobra. Qual era o mérito que ele tinha? Ser filho de um general. Qual o mérito para o tenente-coronel Mauro Cid chegar a tenente-coronel, ser o primeiro da mão, passar na Academia das Agulhas Negras, tudo isso e tendo um pai general? Eu não sei se ele tem mérito ou não. Eu sei que o Victor Mansur, esse não tem mérito nenhum. Como foi que o Mauro Cid passou, seria questão de investigar, mas o tempo já passou muito tempo para se buscar como se passa na Academia das Agulhas Negras. Como é que se forma a casta dentro das Forças Armadas brasileiras? Como é que essas pessoas, pai passa, o filho passa, o neto passa, o bisneto passa na Academia das Agulhas Negras no Brasil, enquanto o pobre negro batalha, estuda, passa dias e dias, às vezes sem dormir, tentando uma vaga nesses espaços e não consegue. Enquanto muitas vezes o filho do general está na balada no dia anterior à prova e depois é primeiro colocado. Isso tudo tem que ser visto. O primeiro ponto para se rever as Forças Armadas é se ver a prova de admissão e ver quais são os institutos que fazem essa prova de admissão. Para qualquer ser humano mortal entrar no serviço público, ele precisa passar por uma prova de concurso público empregado por uma empresa com lisura, com divulgação. Esses concursos
para as Forças Armadas, para os militares, também isso é empresa, mas a divulgação ela é um pouco diferente da divulgação dos outros concursos públicos. Então, fica aqui a opinião do professor Elmo Dias em relação à meritocracia e também a questão dos militares, da índole dos militares. Militares não têm índole melhor ou pior do que um servidor público civil ou de qualquer pessoa da sociedade civil. Ele pode ter uma boa índole ou pode ter uma índole ruim. Eu vou repetir aqui o que o Cabo Moraes falava quando estava no Exército. O Exército ele não muda as pessoas, ele simplesmente melhora as pessoas. Se você tiver boas intenções ao entrar no Exército, você vai melhorar suas boas intenções. Se você tiver péssimas intenções, você vai melhorar suas péssimas intenções ao servir as Forças Armadas, e eu estendo isso para os militares estaduais